Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Laurentino, uma instituição que não sai muito bem na foto no seu terceiro livro é a imprensa. O papel dela, eivado de hipocrisia, fica muito patente, porque até às vésperas da proclamação da abolição da escravidão, ela tinha anúncios de escravos e tinha um linguajar todo escravocrata, e no dia seguinte já muda, festejando a abolição da escravidão. Como nós, jornalistas, podemos lidar com essa revisão constante do papel da imprensa em momentos cruciais como esse? A gente já teve que pedir desculpa pelo apoio, por exemplo, de parte da imprensa ao golpe de 64, vira e mexe, a gente se depara com essa participação não muito lisonjeira da imprensa na história do Brasil. Eu acho assim, o Brasil é um país muito precário em vários dos seus aspectos, a cultura brasileira, vamos dizer assim, né? E as instituições brasileiras refletem isso. A imprensa é uma instituição brasileira. Portanto, ela reflete as imperfeições da sociedade em que ela funciona. E também por isso que eu defendo ampla liberdade de imprensa, ampla liberdade de opinião, para que se floresçam diferentes visões, diferentes narrativas e posturas políticas, né? Agora, a imprensa brasileira nasceu tardiamente, só em 1808. O primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, só publicava notícia a favor do Dom João VI, era um jornal oficial. O outro jornal de 1808 é o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, que era publicado em Londres para fugir à censura. Mas refletia uma certa ideia, uma postura elitista do Brasil também. A imprensa vai ganhando um papel de protagonismo muito grande. Na independência já existem muitos jornais, e depois no primeiro, no segundo reinado. E durante o movimento abolicionista é enorme, mas existiam assim jornais escravocratas que defendiam a elite escravista e jornais abolicionistas. Mas eu, na introdução, no primeiro capítulo desse terceiro volume, eu falo de duas contradições na missa de campal que se celebrou na semana seguinte à Lei Áurea. Uma era a igreja, que promoveu a tal missa, com a princesa Isabel e todos os intelectuais e os abolicionistas, porque a igreja apoiou escancaradamente o sistema escravista ao longo de 350 anos. O Papa Leão XIII só se pronunciou formalmente contra a escravidão nas vésperas da Lei Áurea, e a sua encíclica chegou atrasada no Brasil, só foi publicada aqui depois que a Lei Áurea já tinha sido aprovada. E a imprensa, que também promoveu os festejos, organizou aquelas comemorações ufanistas pelo fim dessa mancha que era a escravidão, até muito recentemente, até as vésperas da abolição, publicava anúncios de captura, oferecendo recompensa por captura de pessoas fugitivas, publicava anúncios de compra e venda de pessoas escravizadas. Então, assim, muitos jornais, de certa forma, sobreviviam desses anúncios. Exato. Mas eu diria assim, a imprensa não é perfeita. Eu sou jornalista e eu acho que a imprensa brasileira evolui junto com a sociedade brasileira. Ou seja, devagar. Nós vamos aprendendo. e aproveitando devagar, quase parando de Edu, depois eu chamo o Igor. Aproveitando a pergunta da Vera, eu fiquei pensando aqui, você começou a sua carreira como jornalista durante a ditadura militar, ditadura terrível, em que a liberdade de imprensa era complicada e que provavelmente não teríamos a chance de estar tendo essa discussão que estamos tendo hoje aqui. Mais cedo você falou um pouco desse projeto autoritário e de alguma maneira, de pensar na ditadura de uma outra maneira que está sendo apresentado aqui no país. Você acha que nós da imprensa, da dita imprensa profissional, grande, média ou pequena hoje em dia, mas profissional, nós estamos fazendo o suficiente o bastante para escancarar esse momento em que há uma certa nostalgia dessa ditadura? Não, eu acho que deveríamos fazer mais, né? Agora, existe uma coincidência aí cruel, né? Que é essa imprensa brasileira tradicional, eu digo aí a imprensa na qual eu comecei a minha profissão, que era jornal, revista, rádio e televisão.
ela hoje está sob uma pressão econômica terrível, assim, uma queda bárbara de circulação, de receita de publicidade, já não tem dinheiro para contratar jornalista para fazer reportagem, então vira uma imprensa muito de opinião, de gritaria. E aí a gente cai na armadilha das redes sociais, onde prevalece a gritaria pura e simples, sem consistência, sem base. Eu acho que os jornalistas hoje, idealmente, eles deveriam ser justamente curadores da informação, de combater as fake news, de mostrar o que merece credibilidade, o que não merece, uma certa ponderação. Às vezes eu vejo que os jornalistas caem demais na tentação ideológica e tomam partidos facilmente, isso compromete a sua credibilidade. Agora, insisto, isso é parte do processo de construção da democracia no Brasil, né? Igor, por favor. Eu quero continuar um pouquinho no tema da imprensa, mas falando especificamente sobre a imprensa negra. E aí a gente tem um papel muito importante protagonizado por essas pessoas, principalmente ali no abolicionismo da segunda metade do século XIX. Com as duas principais frentes são Francisco de Paula Brito e o José do Patrocínio, também já citado aqui por você. Eu queria entender de você, Laurentino, qual é a importância da criação desses espaços próprios para a repercussão de narrativas negras sobre a própria escravização e sobre as teorias raciais também do Brasil na época. Sim, eu acho que existe uma voz negra que vai construindo um projeto de Brasil na abolição e do qual participam intensamente Luiz Gama. Existe um livro importantíssimo da professora Lígia Ferreira, Vozes de Resistência, né? Sobre os artigos do Luiz Gama nos jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, que são maravilhosos para serem lidos ainda hoje, porque as ideias que o Luiz Gama defendia na segunda metade do século XIX fazem todo sentido no Brasil de hoje. Os artigos de André Rebouças, de José do Patrocínio. Mas, isso vai criando uma consciência nova. Agora, é preciso levar em conta também que este Brasil, que nunca investiu em educação, puniu desproporcionalmente a sua população negra. Se estima que, na época, mais de 99% da população negra ou descendente de africanos do Brasil era analfabeta. Simplesmente não tinha condição de ler esses artigos e participar desse debate. Então, essa é uma conquista muito recente e por isso que eu insisto, por isso que eu defendo a política de cotas, que tem mostrado resultado, um crescimento no número de estudantes, de mestrandos, de doutorandos, de pessoas negras ocupando o lugar de destaque nas empresas, nas instituições do Estado brasileiro, e também criando blogs, canais no YouTube, perfis no Twitter, no Instagram, no Facebook, defendendo o seu ponto de vista. Essa é uma grande novidade que floresceu na democracia brasileira e é muito importante. Às vezes assusta os homens brancos. Nossa, essa gente que nunca teve a prerrogativa de falar, como é que está falando? Às vezes de uma forma bastante radical, militante, mas isso é muito bem-vindo. E quem plantou essa semente foi lá, os abolicionistas e os pioneiros do século XIX. Adriana? Laurentino, tem um tema que passa por todo o terceiro volume de Escravidão, que é a cumplicidade das potências internacionais com o tráfico de africanos escravizados após a proibição do tráfico, né? Então tem ali os mais óbvios, que Estados Unidos, né, fazendo ali sociedade, os escravistas dos Estados Unidos fazendo sociedade com os brasileiros, Portugal também, mas mesmo o Reino Unido, que, em tese, né, perseguia ali os navios negreiros, era cúmplice também de alguma maneira, pois a Revolução Industrial acontecia com o algodão comprado do Brasil, que era cultivado pelas pessoas escravizadas. Então, até que ponto não foi também para inglês ver, né, que é o termo que você usa, essa proibição do Reino Unido e das potências que estavam ali engajadas nessa proibição do tráfico negreiro?
Eu diria que ninguém sai muito bem nesse terceiro volume da escravidão, né? Existe Ninguém sai bem na uma foto. cumplicidade, um toma lá de cá, um faz de... O que mais me impressionou na história da escravidão no século XIX é justamente esse Brasil de faz de conta ou esse mundo de faz de conta. A expressão para inglês ver nasce de uma lei de 1831 que proibiu formalmente o tráfico de escravos. E nunca entraram tantos africanos escravizados no Brasil quanto nas décadas, e num período tão curto de tempo, quanto nas 2 décadas seguintes. Um dos maiores traficantes de pessoas escravizadas do Rio de Janeiro jogava cartas toda semana com o chefe de polícia do Rio de Janeiro, e assim por diante. Mas existia também essa hipocrisia por parte dos países que se apresentavam como supostamente mais desenvolvidos do que o Brasil, né? A Inglaterra, ela direcionou para o Brasil grande parte dos navios que eram usados no tráfico até a proibição do comércio de gente nas suas colônias em 1807. Eles foram reciclados e vieram para o Brasil. Capital inglês, mercadorias produzidas lá pelas fábricas de Manchester, da Inglaterra, da Revolução Industrial, eram usadas para comprar e vender pessoas na África, como também armas, munições, os equipamentos, as correntes, os colares de ferro, tudo isso vinha das fábricas inglesas. A Inglaterra manteve em Minas Gerais pessoas escravizadas que eram alugadas de particulares até as vésperas da abolição, trabalhando numa mina de ouro. A bandeira dos Estados Unidos era usada para dar uma fachada de legalidade para os navios negreiros. Como havia um tratado entre a Inglaterra e Portugal e Brasil que autorizava a Marinha Britânica a fazer inspeção dos navios suspeitos de tráfico no Oceano Atlântico, e os Estados Unidos não tinham assinado esse acordo, muitos navios brasileiros usavam a bandeira americana e faziam o tráfico porque aí a Inglaterra não incomodava. Então, havia esse jogo, como também o que você muito bem citou, os produtos, as mercadorias da escravidão brasileira, o café especialmente, o algodão, a cana-de-açúcar, continuaram tendo ampla aceitação Na Europa, né? e movimentavam as fábricas da Europa, embora fossem produzidos por mão de obra escravizada. Ana Cristina, para a gente fechar o bloco. Talvez aí um exemplo lá da origem do nosso racismo institucional, não, Laurentino? Porque é uma coisa institucionalizada já desde o século XIX, porque se tinha uma lei proibindo que se traficasse pessoas e, ao mesmo tempo, um convívio com esse tráfico de uma maneira escancarada, tanto que o Luiz Gama se valia dessa proibição para libertar, se valeu dessa proibição para libertar muitos negros daquela época, né? Agora, eu queria trazer um paralelo disso com o que a gente tem hoje, que é o seguinte: lá atrás, e quando eu era criança e tudo, muito se dizia que os negros tinham um complexo de inferioridade, e agora depois se fala em mimimi e tal, mas hoje já se chama isso de racismo institucional, né? Se dá uma outra roupagem para isso. E essa semana a gente está vendo essa polêmica toda em torno do que o ex-piloto Nelson Piquet fez, se referindo ao Lewis Hamilton, heptacampeão, como esse negrinho. Particularmente, eu nunca vi nem ele nem ninguém se referir a nenhum outro campeão como esse branquinho. Então, o que faz, no teu entendimento, com que as pessoas possam supor que se referir a uma pessoa negra como esse negrinho não seja uma coisa ofensiva, e seja uma maneira só de falar, vamos dizer assim, mas ninguém se refere a uma pessoa branca como esse branquinho, como uma maneira de falar? Quer dizer, essas coisas todas que estão institucionalizadas, introjetadas, e que a gente vai levando e tal, e vem trazendo, né, de lá para cá até hoje, como bom brasileiro, como uma sociedade que aceita as coisas e vai levando. Isso é parte dessa ideologia escravista que deu origem à ideologia racista, que é uma certa infantilização do negro e do africano. Isso tem raízes muito profundas em bulas papais, tratados filosóficos, inúmeras discussões que mostravam os africanos como incapazes, como se fossem crianças crescidas precocemente e que precisavam ser tuteladas.
Então, é sempre esse uso do diminutivo, o negrinho, a negrinha, porque isso funcionava a favor do sistema escravista, a ideia de que o africano era um incapaz, um inferior, bárbaro, selvagem, praticante de religiões demoníacas, e que, portanto, seria bom para o homem ou mulher escravizado vir para o Brasil, porque ia ser tutelado, ia ser ensinado, ia ter um período de aprendizagem. O próprio José Bonifácio, no seu grande projeto, que ia apresentar a Assembleia Constituinte, em 1823, ele defendia essa ideia de que era preciso acabar com o tráfico negreiro, não propriamente em favor das pessoas negras, mas que o Brasil não ficasse negro demais. Então tinha que estancar o mais rapidamente possível, porque quanto mais tempo permanecesse o tráfico de pessoas escravizadas, mais negro o Brasil ia ficar. Isso comprometia o futuro do Brasil. Mas também ele defendia essa ideia de que os ex-escravos deviam ser treinados para a liberdade, tutelados. E aí é essa infantilização do negro no Brasil. Agora, isso é uma coisa estratégica e interessante também, não é, Laurentino? Porque num dado momento, isso mostra com bastante habilidade, bastante clareza no volume 2, porque os negros tinham uma sabedoria que os portugueses não tinham, aquela coisa da mineração, da escultura, e ao mesmo tempo foi se dando um apagamento disso, né? Quer dizer, é um processo de exploração do conhecimento, do saber africano, e ao mesmo tempo um desfazimento, um apagamento desse conhecimento ao longo da história, né? Sim, esse é parte desse processo de apagamento, né, da memória negra e africana no Brasil. Essa ideia falsa de que os negros não apenas eram infantilizados, mas que eram commodities, que o grande valor da mão de obra escravizada estava na força dos seus músculos, na sua força física, como se fossem animais. Aliás, eram usados realmente como animais de carga, transportando pessoas, mercadorias. Esse era um trabalho tipicamente, né, do Brasil escravista, da população negra. Mas havia também essa ideia de que eram meros commodities. Quando eu procuro mostrar no segundo volume, é que havia conhecimento, tecnologia de cultivo de arroz, de mineração, de metalurgia, de pesca, de uma série de atividades importantes que chegaram da África e que não têm o devido reconhecimento. Eu explico isso num capítulo, né? Que os portugueses eles sabiam produzir açúcar, mas não sabiam achar ouro e diamante. Esse conhecimento veio da África. Não conseguiram apagar o saber muito bem, né? É isso. Laurentino, você veio aqui falar de cada um dos volumes dessa trilogia, e em 19, em 21 e este ano. E eu noto ao longo dessa trajetória algumas nuances na maneira como você retrata, na própria terminologia que você usa e na forma como você avalia algumas coisas. Na primeira vez, você era muito refratário a essa restrição que existe por parte do movimento negro de usar escravo e não escravizado. No segundo, você já introduz essa terminologia. No ano passado, quando você veio aqui, você falou muito claramente contra a destruição de monumentos. E agora eu já te vejo mais permeável à discussão, por exemplo, de mudança de rua, mudança de monumento, retirada de monumento. Isso também mudou na sua percepção? Mudou sim. No primeiro volume, eu fiz ali, logo na introdução, várias considerações a respeito dessa questão semântica, né? Uhum. Se você deve usar escravo ou escravizado. E eu defendi, inclusive, que não existe como sinônimo não existe a expressão escravizado, ela é particípio do verbo escravizar. Quer dizer, eu tinha argumento, vamos dizer assim. Mas por que eu passei a usar mais intensamente a palavra escravizado no segundo e terceiro volume? Porque se isso ofende a parte da população brasileira, é preciso levar em conta, independente da origem etimológica da palavra. Sim. Isso eu falo no segundo volume. Quando eu falo da palavra mulato, existe uma discussão. Se mulato vem de mula, um animal híbrido, ou vem de mulawad, que era mestiço no árabe. Assim, a origem etimológica pode te dar uma boa desculpa para usar a palavra à vontade, até porque está na documentação histórica. Mas eu insisto, se isso é um agravante para uma parte da população brasileira, é preciso levar em consideração.
E é por isso que eu acho que eu fiquei mais sensível a isso. E também a questão dos monumentos. A questão dos monumentos. Eu continuo sendo contra o vandalismo puro e simples. Eu sou contra que alguém vá lá e derrube, dinamite uma estátua, bote fogo na calada da noite, sem ouvir as pessoas, as outras parcelas da população interessadas no assunto. Nos Estados Unidos, recentemente, depois da morte do George Floyd, houve a retirada de vários monumentos de heróis confederados do Sul, mas isso foi precedido por grandes discussões na imprensa, nas comunidades, nos condados e tal, e depois o poder público foi lá e tirou a estátua, levou para um museu, tirou do lugar público. Isso sim, isso eu defendo. Sim, se você rodar hoje pelo São Paulo, Rio de Janeiro, todas as capitais, existem inúmeras avenidas, praças, ruas, rodovias que homenageiam senhores escravocratas. Todos os viscondes e barões que aparecem por aí eram provavelmente senhores de escravos e são homenageados. Quer dizer, isso reflete uma forma de narrar e interpretar a história pelo viés branco. Sim. Então, eu sou a favor, sim, que essa discussão seja aprofundada e, se for o caso, que se mudem os nomes e que as estátuas sejam retiradas e levadas para o local adequado. Eu tenho um capítulo nesse terceiro volume que eu falo exatamente disso em Angola. Depois da independência, em 1975, todos os heróis portugueses que estavam nas ruas de Luanda, incluindo o Camões, o Dom Henrique, vários reis, rainhas e tal, foram tirados e levados para a fortaleza lá que é o Museu Militar hoje de Luanda. Sim. Estão todos lá, você pode chegar lá e visitar. Mas isso foi feito de forma organizada, ainda que no curso de um movimento revolucionário. Então, assim, eu sou contra o vandalismo, mas eu sou a favor da discussão. A pergunta da Lisandra Magon agora. A questão da reforma agrária era discutida na época da abolição, pensada como uma possibilidade para acomodar os escravizados que seriam libertos pelo processo abolicionista. Inclusive, abolicionistas, como você mesmo retrata no livro, propunham esse tipo de questão. Afinal, o Brasil era um país que tinha sido invadido por Portugal e as terras tinham sido distribuídas ao bel prazer da coroa ao longo de todo o período colonial. E, enfim, isso poderia ser redistribuído de uma forma que favorecesse, que desse algum alento, que algum mínimo de recursos para as pessoas escravizadas começarem a se estabelecer como cidadãos. Essa semana o governo de São Paulo está aqui votando um projeto de lei que legaliza invasões no Pontal do Paranapanema, uma região sempre muito conflituosa nessa questão de terras. Quer dizer, essa questão da terra, essa questão agrária no Brasil está muito longe de ser resolvida, está muito longe de ter sido acomodada, né? Eu queria saber o que você pensa disso. Você defende uma reforma agrária ampla, que acredita que isso poderia ser das coisas que ajudariam o Brasil a se estabelecer em termos mais igualitários para todos? Essa questão da terra faz parte dessa discussão, na sua opinião? Eu acho que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma grande reforma agrária lá no século XIX. Aliás, fez o contrário, né? Enquanto que os Estados Unidos abriram a fronteira do oeste, até para diminuir as tensões sociais que havia no leste naquela época, e incentivou a ocupação de terras, inclusive por pessoas que tinham sido escravizadas, o Brasil fez o contrário. O Brasil concentrou a propriedade da terra e dificultou o acesso à terra com a chamada Lei de Terras de 1850, para manter os privilégios e a riqueza do latifúndio. O Brasil foi constituído por latifúndio, né? Desde as capitanias hereditárias até a distribuição de sesmarias para os aliados da coroa portuguesa e depois do Império Brasileiro. Então, assim, o Brasil perdeu. O José Bonifácio defendia que era necessário fazer reforma agrária, os nossos grandes abolicionistas, especialmente o André Rebouças também, essa chamada democracia rural, porque os dois grandes itens de riqueza no Brasil no século XIX era, primeiro, a escravidão, a soma
das pessoas escravizadas no Brasil, às vezes era mais valiosa do que a própria terra e as suas benfeitorias. Uma vez acabada a escravidão, a riqueza que realmente era importante era a terra. E o Brasil não distribuiu terra, o Brasil resistiu sempre a fazer uma reforma agrária. Se ainda dá tempo. Agora, eu acho que agora, na época do agronegócio, em que a imensa maioria da população brasileira se urbanizou, está nas cidades, eu acho que essa opção é muito menos viável do que foi no século XIX. Podemos até fazer, mas eu acho que é uma confusão que não tem mais volta. Edu. No livro, aliás, na trilogia, Laurentino, você detalha, escancara os horrores de mais de 3 séculos de seres humanos serem comercializados como se fossem mercadorias, torturados, mortos, abusados. Nesse sentido, lendo a sua trilogia, é impossível pensar, como é impossível pensar numa dita branda, é impossível pensar numa escravidão branda no Brasil. Olhando para frente em possibilidades de políticas antigenocidas, como é que você vê a argumentação de quem critica, de alguma forma, políticas afirmativas ou compensatórias, dizendo que elas são alienígenas ao Brasil de uma certa maneira, que elas fariam sentido em uma sociedade como a norte-americana, em que você teve uma segregação instituída? Esse tipo de discurso favorece aqueles que querem perpetuar o status quo. Não mexe nada, porque, olha, existe uma expressão horrorosa que está muito em moda entre as pessoas brancas e que resistem a essas mudanças, que é o tal do mimimi. Então, quando você ouve uma pessoa negra reclamando de racismo, manifestando as suas dores, os seus desconfortos em relação à sociedade brasileira, isso é mimimi. Isso é muito cruel nas redes sociais. Ou seja, a pessoa que sequer aceita a ideia de alguém estar propondo algo novo. Vamos manter, não vamos mexer, não vamos conversar, não vamos falar nada. Quando eu acho que o Brasil pode ter perdido a oportunidade de fazer uma reforma agrária profunda, como poderia fazer no século XIX, embora existam detalhes dessa reforma agrária que precisam ser feitos, como, por exemplo, fazer a titulação dos quilombos, que continua emperrada pela Fundação Palmares, isso é um pedaço de reforma agrária que tinha que ser feito urgentemente. Mas, assim, o Brasil, que perdeu várias oportunidades de se promover um patamar superior de desenvolvimento, acabando mais cedo com o tráfico, com a escravidão, educando as pessoas, dando oportunidades, sendo um país mais justo e igualitário, essa oportunidade não foi embora, ela está aí, presente ainda hoje, até porque é do interesse do Brasil. Eu insisto que assim, o Brasil que abandona a imensa maioria da sua população à própria sorte, é um país que nunca vai ser rico, é um país que nunca vai inovar, um país que não vai construir soluções de tecnologia, de ciência, vai depender de soluções, vai ficar refém de soluções que vêm de fora, porque não constrói capital humano. Então, essa segunda abolição, que é investir na população afrodescendente, como também na população indígena, todos que estão abandonados, é do interesse estratégico do Brasil. Deveria ser do interesse estratégico de todos os brasileiros, porque isso vai nos fazer um país melhor do que nós somos hoje. Adriano. Laurentino, a população alemã pós-Segunda Guerra, ela fez um enorme meia-culpa pela tragédia que infligiu aos judeus. Então, hoje, por exemplo, como você disse, aqui no Brasil não tem um museu da escravidão, em Berlim existe o Museu Judeu. Isso, conheço inclusive pessoas, filhos, né, descendentes de nazistas que percorrem o mundo falando sobre os horrores do nazismo. A elite brasileira, que é uma herdeira direta dessa aristocracia rural predatória escravista, não faz nem nunca fez nenhum meia-culpa. Ao contrário, ela perpetua essa segregação. Então, seja na arquitetura, né, com o elevador de serviço, o quartinho da empregada, ou então no modo de lidar com os empregados. A elite não faz, né, continua sem trabalhar, com babás de branco empurrando o carrinho de seus filhos. É a falta de reparação
que levou a elite brasileira a achar que pode seguir a vida sem fazer nenhuma meia-culpa, sem assumir nenhuma responsabilidade, principalmente porque, lendo seu livro, muitos dos sobrenomes dos senhores de escravo seguem na elite exatamente iguais, né? Sem nenhuma alteração. Sim, eu acho que o Brasil tem uma aristocracia, uma oligarquia herdeira do regime escravista, que tem uma extraordinária capacidade de sobrevivência ao longo da história, que consegue assimilar e deglutir revoluções. Todas as vezes que o Brasil se confrontou com um processo de mudança profundo, essa oligarquia, ela conseguiu se aproveitar do momento e se reciclar. Ela fez isso na independência, fez isso na regência, fez isso na República, fez isso na Revolução de 30, no regime militar de 64, fez alianças no governo Fernando Henrique, fez alianças com o Lula, com a Dilma e está no governo Bolsonaro. É como se fosse uma bolha assassina, ela vai se reproduzindo e vai se transformando. E ela mantém estruturas e relações escravistas. Não há rupturas genuínas na história do Brasil. Eu não estou defendendo que o Brasil tivesse que ter passado por uma guerra da secessão, em que morreram 700 mil pessoas para que uma visão abolicionista do Norte se impusesse, ou que o Brasil deveria ter passado por uma guerra civil para que esse confronto se resolvesse. Mas eu acho que esse confronto pode se resolver no voto, daqui para frente. Eu acho que essa guerra não precisa se resolver pelas armas, como, aliás, se defende tanto em Brasília. Ela se resolve no voto, ela se resolve pela democracia, mas é um confronto violentíssimo, profundo e definidor do que nós somos, a respeito de quem tem acesso à riqueza, quem tem acesso ao privilégio, quem tem acesso aos recursos públicos. E no voto dá para decidir isso, desde que a gente vote conscientemente e não fique apostando na ditadura, persista na democracia. Laurentino, antes de irmos para a entrevista, para o intervalo antes desse bloco, tu falaste que a gente pode resolver as questões do Brasil no voto, que a gente tem uma oportunidade de resolver as questões do Brasil no voto. Existe uma série de iniciativas em andamento neste ano eleitoral, estamos num ano eleitoral, de incentivo ao voto racial. Existem iniciativas da Coalizão Negra, lançou aí uma candidatura coletiva de 50 nomes de pessoas negras, o professor Hélio Santos, que é presidente do Instituto Brasileiro de Diversidade, defende uma ideia de que o eleitor negro brasileiro é o único eleitor negro que vota no seu inimigo, ele sustenta essa tese. Tu acredita que a definição ou a mudança do futuro do Brasil passa pelo voto racial, ou isso é uma questão mais de consciência? Não é uma questão de cor, é uma questão de consciência racial. Isso é uma questão. E eu queria aproveitar para emendar uma segunda questão, que é a seguinte: tu acha que o Brasil quer dar certo? Eu acho que sim. Eu acho que, bem, primeiro, eu acho que o voto ele tem de levar em conta a questão racial, porque ela é formadora da sociedade brasileira e ela é causa dos nossos problemas. Então é preciso aceitar que nós não somos uma democracia racial e que a origem da desigualdade social no Brasil é sinônimo de negritude. Eu insisto que quanto mais negra uma pessoa no Brasil, mais chance ela tem de ser pobre. Com certeza. E abandonada. Então, assim, não adianta dizer, mas existem pobres brancos no Brasil. Claro, sem dúvida. Existem ribeirinhos, existem indígenas que estão em situações muito precárias. Mas, estatisticamente, pobreza e negritude são sinônimos no Brasil. E se a desigualdade social é o nosso principal desafio estratégico daqui para frente, o voto tem que levar em conta a questão racial. Mas gosto dessa ideia de que essa consciência ela tem que florescer mais fortemente dentro da população afrodescendente brasileira. Certo. Que tem que ter consciência da sua condição e não se deixar manipular por aqueles que construíram o mito da democracia racial. Eu acho que o Brasil, no fundo, sonha, sim, em dar certo. Eu vejo, assim, o cenário atual dessa campanha eleitoral é muito anacrônico.
tanto a direita quanto a esquerda. Eu não estou vendo nenhum grande projeto inovador de Brasil, mas de continuismo. Mas eu acho que na base, dentro, e eu observo isso em redes sociais, eu observo com as pessoas, existe em gestação um Brasil muito jovem e muito novo, que vai se manifestar lá na frente quando a gente conseguir superar os desafios do presente. O desafio da ditadura, esse certo anacronismo de esquerda que me incomoda muito, essa falta de autocrítica na esquerda, que eu acho que é perturbadora. Eu estou falando não só do PT, como do PSDB também, que nas suas brigas internas inviabilizou uma social-democracia no Brasil e não fez essa autocrítica. Então, assim, esse anacronismo do presente, ele incomoda e ele parece que o Brasil não tem conserto. Mas eu vejo um Brasil em gestação. Até porque, isso eu insisto também, nós vivemos da esperança e do sonho, né? É isso que nos faz humanos. Deixa eu chamar o Igor. Nós sonhamos com um futuro melhor, então é assim que se constrói um Brasil, é pelo sonho. Embora quando você olha para trás, você fala, nossa, é só pesadelo. Coisa horrível, pesadelo. Igor, por favor. Eu quero continuar refletindo um pouco sobre essa manutenção dos pensamentos escravagistas no Brasil contemporâneo, que é o tema do volume 3, inclusive, falando um pouco sobre o assassinato brutal do congolês Moïse Kabagambi, que nós assistimos há pouco tempo, no Rio de Janeiro, e como isso trouxe à tona novamente a pauta sobre as inúmeras violências que imigrantes do continente africano sofrem ao chegar no Brasil hoje. E diversas matérias trouxeram relatos sobre o quanto uma parte considerável desse grupo de pessoas possui ali um conjunto de formações técnicas bem admirável em áreas como medicina ou engenharia, mas não consegue trabalhar nessas áreas porque o mercado de trabalho brasileiro não as enxerga como capazes. Então, o que o mercado brasileiro enxerga quando olha para o imigrante do continente africano é alguém capaz de realizar um trabalho único e exclusivamente braçal, como servente de pedreiro, auxiliar de cozinha e por aí vai. Eu queria entender como é que você enxerga essa manutenção do pensamento escravagista no Brasil de hoje, que é muito parecido até com o período da escravização, que a gente falou que os escravizados já vinham com conhecimentos sobre mineração, escultura e tudo mais, e também se você acha que o Brasil se enxerga dessa forma quando se olha no espelho. Eu acho que as estatísticas de mercado de trabalho, as posições, as melhores posições no serviço público, no serviço privado, todos os indicadores sociais mostram esse traço do racismo estrutural, né? De um país que sistematicamente opta por uma da cor da pele em vez de outra. E eu acho que isso é uma perda enorme de oportunidades, porque às vezes eu caminho pelas ruas e olho essa população afrodescendente e me pergunto quantos doutores, quantos escritores, quantos dentistas, quantos professores, quantos compositores, músicos estão ali que nunca tiveram e nunca terão a oportunidade de se realizar, né, nas suas vocações e dos seus talentos. Isso é horrível do ponto de vista individual, ou seja, dessas pessoas, mas é péssimo para o Brasil. O Brasil que não promove, não permite que essa sua riqueza se manifeste. Então, por isso que eu insisto que resolver a questão, enfrentar a questão racial no Brasil e dar oportunidades para que essa África se realize é do interesse de todos nós brasileiros. Mas o racismo estrutural, que está presente em todos os lugares, está na igreja, está nas empresas, está nas instituições, está nas escolas, ele é tão enfronhado na nossa maneira de agir, na maneira de se comportar, que às vezes entre um candidato branco e um candidato negro, automaticamente uma pessoa da RH opta por uma e não por outra, sem se dar conta do que está fazendo. Exato. E essa que é a coisa perversa do racismo brasileiro, né? Aquilo que não se manifesta numa injúria racial pública que repercute e provoca discussão em rede social. Mas ela é silenciosa, ela acontece todos os dias. Adriana. Laurentino, tragédias humanitárias são sempre terríveis e acho que é muito difícil comparar, né, a dor de um com a dor do outro, são todas abomináveis. Mas eu queria saber, você, depois desse mergulho que você fez no tema da escravidão no Brasil, você acha que existe alguma tragédia humanitária tão hedionda e perversa quanto os 300 anos de escravidão no Brasil? Essa é uma comparação difícil, né? Quando você vê o Holocausto judeu no nazismo
as grandes tragédias que acompanharam as mudanças, as revoluções, as mudanças de regime político, o massacre no Camboja, o genocídio em Ruanda, naquela guerra entre Tutsis e Hutus. Mas, assim, estatisticamente, eu diria que nada se compara à escravidão. Porque se esse cálculo do Joseph Miller é correto, de que cada 2 pessoas escravizadas na África, só uma sobrevivia ao 2º ano de trabalho no Brasil e na América, e foram 12 milhões que chegaram, tem outros 12 milhões que morreram, ou na travessia do Oceano Atlântico, ou entre a zona de captura e o litoral da África, ou no início da sua vida de trabalho na América. Então, os números são muito impressionantes, né? Mas, principalmente, essa tragédia é maior porque ela se perpetua no tempo, ela não se mede apenas na estatística de quem morreu, de quem se perdeu, mas nas gerações que continuam a se perder pelo racismo, que impede que esses descendentes dos escravizados se realizem. Então, no fundo, uma tragédia que vai se perpetuando no tempo e que continua no futuro, se nada for feito. E eu acho que vai continuar ainda por muito tempo. Por isso que ela é maior que as outras, porque as outras, de certa forma, estão encapsuladas no tempo. Essa continua. Tiveram reparação, de alguma maneira, mais evidente, né, Eduardo? Laurentino, eu fiquei pensando aqui, especialmente depois que a Adriana te fez essa pergunta, num tema tão grave, tão pesado, né, quanto é a escravidão no Brasil. Quais foram as razões que levaram você a fechar a trilogia com o enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, de 1989? Porque eu gostei muito desse verso. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, né? Eu acho que ela é muito simbólica, porque, primeiro, esse samba enredo, ele é muito inteligente porque ele se vale de um refrão do hino da República. Esse desfile aconteceu no centenário da República, e agora nós estamos no bicentenário da Independência. Então, eu acho que esse brado, ele continua ecoando no tempo, e ele é muito forte, né? Porque é disso que nós estamos falando, de igualdade e liberdade. E que isso seja a nossa voz, a voz de todos nós. Então, eu tinha que terminar esse livro, acho que de uma forma de lamento. Não dava para terminar esse livro numa celebração apenas da África brasileira, das suas belíssimas contribuições à cultura brasileira em todos os aspectos. Eu poderia até terminar assim. Mas a trilogia, da forma como ela foi construída, ela tinha que terminar com um lamento. E esse refrão, ele é um lamento que continua ecoando. Um lamento e também um laivo de esperança, né? Eu quero fechar com a pergunta da Lisandra, que eu acho que joga um pouco para frente. Eu queria saber quais são seus próximos projetos, depois de todo esse mergulho na história do Brasil. Você tem algum outro tema que deve virar livro mais cedo ou mais tarde? Tem algum outro assunto que está na sua pauta, no seu radar? Essa é uma pergunta terrível, porque se eu disser o que eu vou fazer, eu sou obrigado a cumprir, né? Mas, assim, eu ainda não sei. Eu quero continuar estudando a história do Brasil e de Portugal. Aliás, é por isso que eu estou temporariamente morando em Portugal. Eu estou em busca de alguns personagens que eu acho que explicam uma guinada de rumo na história do Brasil e de Portugal e que, de certa forma, remetem à sua pergunta, né? Ou você, Vera, quando você falou quando é que o Brasil deu errado, foi você, foi a né? Ana. Não, fui eu. Não, foi ele. Fomos nós, na verdade. Em algum momento. Minha memória RAM está muito curta. Assim, tem alguns personagens, por exemplo, eu estou atrás de um personagem chamado Damião de Góes, que foi amigo de alguns dos grandes humanistas no século XVII e amigo de Erasmo de Roterdã, e ele morreu na prisão, condenado pela Inquisição. Tem um personagem que nasceu aqui em Santos, que é Bartolomeu de Gusmão, também um grande humanista, primeiro inventor do balão de ar quente, e morreu em Toledo, na Espanha, perseguido pela Inquisição.
o José Bonifácio, que tinha um projeto de Brasil muito moderno, muito inovador e muito importante no começo do século XIX, e acabou exilado pelo Dom Pedro I e foi para a França. Eu não sei se isso vai dar um livro, mas eu acho interessante esse Portugal e Brasil que vão se calcificando. Eles reagem à reforma protestante, não demoram a aderir ao iluminismo, às grandes revoluções, é o último país a acabar com o tráfico negreiro, a acabar com a escravidão, e vai parando no tempo, o Brasil vai se calcificando. E não consegue acontecer. Eu acho que essas raízes estão em Portugal. Assim, eu estou estudando. Eu acho que assim, o que mais me encanta nesse meu trabalho não é nem o resultado, a venda de livros e prêmios, é o aprendizado que eu tenho a respeito do Brasil e, por consequência, de Portugal. Então, o meu projeto é continuar estudando. Mas eu não sei se isso vai resultar em livro ou não. Maravilhoso. Obrigada, Laurentino. Obrigada por mais essa conversa tão esclarecedora para a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Então, nosso programa chegou ao fim. Agradeço de novo ao Laurentino por novamente vir aqui discutir aspectos fundamentais da nossa história, ainda que dolorosos. Muito obrigada também a essa bancada maravilhosa. Adriana Ferreira Silva, Ana Cristina Rosa, Eduardo Graça, Igor Damasceno, Lisandra Magon e Paulo Caruso. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência semana a semana. As duas obras de arte que o Laurentino contrapõe logo na abertura do seu tomo final sobre a escravidão resumem bem o quanto a nossa independência se deu de forma incompleta e segue assim até hoje. Uma é o quadro oficial do pintor Pedro Américo sobre o Grito do Ipiranga, uma cena épica que será replicada à exaustão nesse ano. A outra é uma pequena tela, hoje escondida numa biblioteca na Austrália, que retrata uma cena cotidiana que se manteve por quase um século depois da independência, o açoitamento de negros pelo Estado brasileiro. A reflexão que ele nos apresenta é se é possível falar em democracia racial num país que foi fundado nessas bases e que até hoje aprofunda essa cisão.